Bom dia, graça e paz. Hoje, domingo, dia 6 de abril, podemos sim dizer um pouco de frio. Nós estamos aí, caminhando a trajetória dos 40 dias de jejum e oração. E hoje nós estamos no 7º dia. E estamos também assim iniciando uma nova semana. E essa semana tem como título: Deus nos chama ao caminho da santificação. Há um chamado muito especial da parte de Deus para que nós caminhemos rumo à santificação. Hoje, o nosso devocional está intitulado Sejam Santos. Sejam Santos. Quero convidar você a participar conosco e para juntos estudarmos o devocional de hoje e também no final termos um tempo de oração. Sejam santos. Levíticos capítulo 20, versículo 7 diz: Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A palavra santo, creio que ela tem um significado totalmente diferente daquilo que muitas vezes vemos por aí. A palavra santo significa separado. Refletindo a transcendência e pureza de Deus, que está distante do pecado. Deus nos chama à santidade, convidando-nos a nos separar do pecado e do mundo. Essa que é a real, ou seja, o real significado de estarmos buscando a santidade, de vivermos uma vida separada do pecado e do mundo e vivermos uma vida para Deus. A santidade ela se manifesta em 3 aspectos. Primeiro, santificação posicional, que é pela fé em Cristo. Nós nos santificamos pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a santificação progressiva, que exige esforço para resistir ao pecado. Gálatas 5,16 e Romanos 8,13. Precisa haver um esforço da nossa parte de nós resistirmos ao pecado. E em terceiro lugar, santificação final, quando seremos transformados à imagem de Deus. 1 João 3,2. Ou seja, nós estamos num processo de santificação, ou seja, uma caminhada. Nós nunca vamos chegar 100%. Por isso que é uma caminhada, nós estamos caminhando dia após dia. E isso vai se completar, quando nos encontrarmos com Jesus. Então haverá essa santificação final. Não podemos alcançar o céu por nossos esforços, pois as boas obras não pagam pelos pecados. Somente o sangue de Cristo pode satisfazer a justiça de Deus. A verdadeira fé em Cristo resulta em uma vida de santidade progressiva. No entanto,
Se alguém não se esforçar para resistir ao pecado, é questionável se sua fé é genuína. Como a Escritura ensina em Hebreus 12:14, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então nós temos um entendimento muito claro sobre esse versículo de Hebreus 12:14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, se a pessoa não tiver uma dedicação diária, se ela não viver uma vida separada para Deus, onde há uma busca dia após dia de viver para Deus, de viver longe do pecado, a pessoa corre grande perigo de não ver o Senhor, de não ser participante da eternidade. Porque nós precisamos viver, nós precisamos caminhar, mesmo que seja difícil, mas todos os dias buscar o Senhor. Pedro nos mostra 3 maneiras pelas quais podemos desenvolver um estilo de vida santo com aqueles que confiaram em Cristo. Isso está registrado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 16. Então, a primeira maneira que nós podemos desenvolver um estilo de vida santo diz: mantenha o foco na vinda de Cristo. Mantenha o foco na vinda de Cristo. A santidade começa na mente. Pedro nos instrui a estar com a mente preparada. Devemos julgar e confessar pensamentos errados imediatamente, substituindo-os por reflexões sobre Deus e sua palavra. Então tudo está muito relacionado com a nossa mente. Se vem o pecado, se vem algum pensamento, nós temos que redirecionar esse pensamento em Deus, no alto. Cuide do que entra em sua mente, com o mesmo cuidado que cuidamos com o que nós comemos. Esteja espiritualmente alerta, com autocontrole e clareza de pensamento. A motivação para uma vida santa deve ser a graça de Deus, com nossa esperança na graça futura revelada na vida de Cristo, inspirando-nos a viver santamente, mesmo diante dos sofrimentos. Então tem muito a ver que nós temos que trabalhar a nossa mente. Não podemos permitir que o pecado entre, que pensamentos que não são de Deus entrem em nossa mente. E nós sabemos muito bem que, dependendo do que for, se nós pensarmos muito em algo, vai chegar um momento que isso vai cair no coração, aí ninguém mais segura. É o que nós sempre explicamos, a questão do pecado, da prostituição, do adultério. A pessoa pensa em alguém, a pessoa vai pensando nisso e pensando, e de repente, da pessoa tanto pensar nisso, isso cai no coração, e ninguém mais segura. Então nós temos que ter esse controle do que nós estamos pensando. Um segundo ponto aqui, uma segunda maneira para desenvolver um estilo de vida santa: obedeça ao Pai em toda a sua vida. A fé salvadora exige arrependimento e, acima de tudo, o abandono do velho estilo de vida e assim seguindo a Cristo como Senhor, estabelecendo um hábito de obediência, sempre perguntando: o que a palavra de Deus diz? Nós temos que desenvolver isso. É um hábito. A obediência a Deus
ela tem que ser um hábito. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer tomada de decisão, sempre temos que questionar o que a palavra de Deus diz. Quando nós ouvimos algo, esses últimos anos tem se difundido muito a internet, com tantas informações, como é importante nós conhecermos a palavra de Deus, onde nós mesmos podemos perguntar e pensar e refletir o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus diz? E vivendo de conformidade com ela. A separação para Deus deve afetar todas as áreas da vida, públicas e privadas. Para o cristão, não há distinção entre o sagrado e o secular. O que isso significa que não há distinção entre o sagrado e o secular? É tipo, na igreja eu sou uma coisa, e no dia a dia, no secular, no caso, no trabalho, em casa, eu sou outra pessoa. Nós temos que entender que a nossa vida, como ela é na igreja, ela tem que ser em casa, tem que ser no trabalho. Porque nós não temos como ser cristãos somente na igreja. Na igreja, como sempre dizemos, é muito fácil sermos cristãos. O que realmente vai colocar à prova se somos cristãos ou não é nosso dia a dia. É o dia quando estamos no trabalho, vem as dificuldades, as lutas que você enfrenta em casa. Então, acima de tudo, nós temos que obedecer ao Pai em toda a nossa vida. E o nosso último ponto aqui, uma última maneira que podemos desenvolver um estilo de vida santo é cresça no conhecimento pessoal da santidade de Deus. A vida cristã é um processo contínuo de conhecer a Deus conforme Ele se revela nas Escrituras. Isso transforma nosso caráter e atitudes. Embora não possamos alcançar a santidade absoluta de Deus, somos chamados a crescer em santidade pessoal à medida que nos aproximamos dele. Se for ver, é algo muito bem claro. Deus não quer que nós nos tornemos santos de um dia para o outro, porque isso é impossível. É impossível. Por isso que o processo de santificação é uma caminhada, onde você todos os dias está caminhando. Você vai aprendendo coisas novas, você vai deixando hábitos errados, você vai deixando pecados que antes você pensava que não era pecado. É um processo, você vai lendo a Bíblia, você vai falando com Deus, você vai conhecendo e você vai se santificando. Você vai vivendo uma vida separada para Deus. E nós vamos percebendo que essa proximidade com Deus, esse viver santo com Deus, se torna algo muito prazeroso. Muito prazeroso. Algo que nós sempre comentamos e dizemos que o mundo ele tem essa dificuldade de entender de como nós conseguimos viver uma vida tão diferenciada, como que nós conseguimos viver sem isso, sem mais aquilo. Porque viver essa vida santa, essa vida separada para Deus, ela se torna algo muito prazeroso. Porque acima de tudo nós estamos assim demonstrando um pouco daquilo que Deus fez por nós, de entregar seu único Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E saber que Jesus preparou uma eternidade, Ele voltou aos céus para preparar um lugar para nós. Somente isso é motivo para nós vivermos uma vida separada para Ele. Continuando aqui, a santidade é um chamado divino, que nos separa do pecado e nos aproxima de Deus. O Senhor nos chama à santidade pela graça de Cristo. Embora não possamos alcançá-la por nossos próprios esforços,
A graça de Cristo nos transforma e nos capacita a viver de maneira santa, refletindo a santidade divina em todas as áreas de nossa vida. Aqui, esse ponto final aqui, a santidade é uma chamada divina. É uma chamada. O que seria uma chamada? É como se todos nós recebêssemos de Deus um telefonema, uma chamada. E cada pessoa tem o poder de escolher se ela vai atender o celular, se ela vai querer ouvir o que Deus diz ou não. E essa que é a grande real da situação que a gente vê. As pessoas não querem viver uma vida separada para Deus. Elas não dão atenção a essa chamada porque elas querem viver conforme elas querem. Que nós possamos, queridos, viver uma vida santa, porque vale a pena. Além de desfrutarmos tantas bênçãos aqui já em vida, a maior delas está por vir, que é a eternidade. A aplicação do devocional hoje diz: você está vivendo em obediência à palavra de Deus em todas as áreas da sua vida? Como você tem buscado crescer no conhecimento de Deus e refletir sua santidade em atitudes, pensamentos e ações? Como tem se preparado para o encontro final com Ele, resistindo ao pecado? Como nós estamos nos preparando dia após dia para nós conseguirmos resistir ao pecado? E não tem outra forma. Não tem outra forma para nós conseguirmos vencer o inimigo, vencer o pecado. Não tem outro caminho. É o caminho da santidade. É o caminho da santidade. Vamos orar. Nós temos aqui a oração do devocional de hoje, que diz: Senhor, agradeço por me chamar à santidade. Ajude-me a viver de acordo com a Tua palavra, buscando sempre a santificação em meus pensamentos, atitudes e ações. Que pela Tua graça eu cresça em santidade, resistindo ao pecado e me aproximando cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que essa possa ser a nossa oração. Agradecer a Deus por Ele ter nos chamado, pedindo que Ele nos ajude a viver de acordo com a Sua palavra, buscando sempre Sua santificação, tanto em pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas ações, e que pela graça do Senhor possamos crescer. E Ele vai nos ajudar. Se nós firmarmos uma aliança, um compromisso com Ele, por mais que é difícil, Ele vai nos ajudar a crescer em santidade, nos ajudar a resistir ao pecado, e assim, cada vez mais e mais, nós vamos estar nos aproximando de Cristo. Amém, meus queridos? Antes de nós orarmos, quero aqui mandar um abraço ao meu colega de seminário. Deus te abençoe, meu querido. Bom dia, graça e paz. Que grande alegria, saudade de você, meu amigo. Da mesma forma, um grande abraço. Queridos, a todos que estão participando, que estão dando bom dia, que estão falando alguma coisa aí, escrevendo, que Deus abençoe. Que você possa ser alguém que possa atender essa chamada. Alguém que busca a santidade no seu dia a dia. E a santidade é algo muito pessoal. Ninguém pode fazer isso por nós. Eu tenho que buscar, você tem que buscar. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Quero também mandar um abraço ao meu irmão Silvério. Deus te abençoe. Que alegria tê-lo aqui conosco. E nós vamos continuar orando por nós, orarmos em especial pela vida do pastor Valdir Billert. Eu tenho visto antes que a irmã Guerra está acompanhando, não sei se o pastor
Claudinha também está assistindo. Nós estamos firmes orando por vocês. Vamos intensificar nossas orações pelo nosso querido pastor Valdir Billard. Vamos também continuar orando pela vida do Marcos, filho de irmã Darcila. E vamos continuar buscando, orando por nós, por nossa família, em nome de Jesus. Vamos orar? Se é possível, feche seus olhos e vamos ter um tempo de oração. Amado Pai, somos gratos a Ti por mais esse novo dia que Tu nos concedes. Domingo, dia do Senhor. Pai, o devocional de hoje, ele é tão impactante. Ser santos, sermos santos. Muitas pessoas às vezes entendem que isso é totalmente impossível. Se formos ver, de certo modo, é algo impossível. Porque realmente se tornar santo de um dia para o outro, isso é impossível. Mas termos uma trajetória de caminhada em direção à santificação de todos os dias. Todos os dias nós vamos nos aproximando de Deus, vamos deixando os hábitos pecaminosos. Todos os dias vamos observando, lendo a palavra do Senhor onde nós erramos. Fazendo isso, nós vamos estar dentro de um processo de santificação, onde nunca, como nós já ouvimos, nunca vamos conseguir chegar a ser totalmente santos, mas vamos nos aproximar. Ajuda-nos assim, ó Pai, para que a nossa caminhada diária possa ser sem distrações, para que possamos estar realmente atentos a esse propósito, porque o nosso Pai, Ele nos chama à santificação, porque o nosso Pai sabe muito bem que viver uma vida santa, nós estamos protegidos e, acima de tudo, viver esta caminhada, caminhando em santidade, nós conservemos aquilo de mais precioso que temos, que é a nossa salvação. Pai, nós oramos que Tu possas nos encher do Teu Espírito e possamos conseguir vencer dia a dia as lutas e dificuldades e caminharmos juntos em santidade. Queremos aqui, Pai, orar pelo pastor Valdir. Meu Deus, encontre, ó Pai, conceda a Tua graça na vida deste homem, servo Teu, que tanto Te serviu. Por mais que nós não somos dignos de nada, mas Tu és um Deus misericordioso, de trazer vida aonde a morte é tão latente. Tu tens poder de restaurar. Da mesma forma, nós oramos pela vida do Marcos, que já está há dias na UTI, onde ele tem melhoras, pioras. Senhor, traga a restauração para a vida deste homem, Pai. Em nome de Jesus, esteja com a família, esse momento de dor, de aflição. Encoraja cada um, Pai. Oramos por todos que estão acompanhando esta live, ou vão acompanhar mais tarde. Senhor, que Tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Se há enfermidade, Senhor, cure-nos, Senhor. Se há problemas, não importa o que for, necessidades, portas fechadas, decisões a serem tomadas, Senhor, nos dê Tua graça.
E é por isso que é tão importante nós caminharmos em santidade. Porque essa caminhada em santidade, ela vai nos trazer a clareza de tudo que nós precisamos. Assim, meu Pai, nós oramos que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Nossa devoção deve ter como base a santificação. Pastor Wilson Guimarães há pouco mandou uma mensagem, e realmente, que assim seja. Queridos, logo mais aqui na nossa igreja teremos nosso culto, às 9 horas, celebração da ceia. Seja muito bem-vindo. Você de outras localidades, se você tem culto hoje, vai à casa do Senhor. Vai adorar o Senhor. E assim, se Deus permitir, estaremos aqui amanhã de manhã, novamente às 6 horas, dando sequência à nossa caminhada de dia a dia, dos 40 dias de jejum e oração com o devocional. Tenha um ótimo, abençoado domingo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.